A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Missionários da Luz. Terceira parte, capítulo 16, Incorporação. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que o Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem, e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamontes nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas continuavam o séquito. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Fim da refeição muito simples, a que compareceu o esposo junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8. Que? Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a acofiar os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo. E agora? Já previ a ocorrência, redarguiu-me, com manifesta tristeza no olhar. E pedi a uma de nossas irmãs trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoas a que se renderá sem esforço. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviram-se palmas às portas. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada muito simpática penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente, profundamente surpreendido em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador. Fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium, depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu. Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros dos sobrinhos, que se derramavam no divã, e falou-lhe com franqueza. Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir. Mas advirto-o quanto aos deveres de sua mulher, em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educado na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo.
de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética que envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido: Otávia, poderá ir, quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade, e quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio, agora, era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Atingimos o vazio salão daquela oficina de espiritualidade quando faltava precisamente 4 para 20 horas. Como sempre, os trabalhadores do nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância, enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio. Muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endócrino de maneira geral e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e o intestino em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retornar ao corpo a qualquer momento no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue, operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado à médium,
Sem nenhum crescimento mental, fortaleza e receptividade, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávio Vigilante. A casa física era seu templo que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal perto de nós outros ou à distância de nossas assistências afetivas. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque.